Independentemente da importância que eles dão a isso, o fato é, isso é inegável, que eles são muito melhores, os times europeus são muito melhores que os times sul-americanos. Isso é um Qualquer fato. lugar do mundo. A discrepância, Sim. o abismo aumentou muito. Por que esse abismo aumentou tanto? Eu vou usar como exemplo um jogo de 38 anos e 6 dias atrás. Sim. 13 de dezembro de 1981, entre o próprio Flamengo e o Liverpool. O Liverpool... O futebol inglês tinha hegemonia naquele período, no futebol europeu, pelo menos. 2 títulos do Nottingham Forest, o Liverpool ganhou 4 títulos em 77, 78, 7 o Nottingham anos. ganhou 79 e 80, sim. o Liverpool voltou a ganhar em 1981. Ou seja, tinha os últimos 5 títulos europeus, né? Aí o Aston Villa ganhou em 82, Ganhou foram 82, depois o Liverpool em 84. o Hamburgo no meio do caminho. Aí depois teve a tragédia de Heysel em 85, aí, quando o Liverpool viu? voltou à final e ficou 5 anos fora, né, de competições europeias. Por determinação da própria Margaret Thatcher, né? Sim. A Dama de Ferro. É claro que a UEFA que deu a punição, mas partiu dela, inclusive. Ela foi um dos pilares dessa decisão. Mas vamos lá. O time do Liverpool que jogou contra o Flamengo, eu vou escalar aqui esse time. Bruce Grobbelaar, goleiro, Sul-africano. que depois, inclusive, foi flagrado, recebendo dinheiro para entregar resultado e tal, não sei o que, acabou com a carreira dele. Uma né? figura de fino trato. Philip Neal, Ray Kennedy, Mark Lawrenson e Phil Thompson. O Kennedy fez um gol contra o Real Madrid. Isso, no exatamente. Zagueiro. Isso. Alan Hansen, Kenny Dalglish, Sammy Lee. Dalglish, um dos melhores jogadores da história do Liverpool, escocês. Né? Escocês, Copa de 78. Craig Johnston, Graeme Souness, outro escocês que jogou contra o Brasil na jogou Copa de muito. 82, né? E o Tarek McDermott, também inglês. Técnico inglês, Bob Paisley. São 2 jogadores que nasceram na África do Sul, o Bruce Grobbelaar e o Craig Johnston. O Grobbelaar, inclusive, tinha dupla nacionalidade, também do Zimbábue e tal, né? Mas o Craig Johnston, por exemplo, foi com 15 anos para a Inglaterra. E o Grobbelaar foi também com 19 anos e tal. Eles foram cedo para a Inglaterra. E o Mark Lawrenson jogava pela seleção da Irlanda, da República da Irlanda, né? Ou seja, fora do Reino Unido, não na Irlanda do Norte, só explicando para o nosso ouvinte. A República da Irlanda, conhecida também como Eire, é um país que não está sob a tutela da coroa britânica, diferentemente da Irlanda do Norte, né? Mas ele nasceu na Inglaterra. Então você tem apenas 2 jogadores que não nasceram na Inglaterra em 1981. Aí, e isso foi durante muito tempo na Europa, né? Isso aconteceu durante muito tempo. O mercado italiano até fechou, né? Entre 66 e 1979 foi fechado para estrangeiros. Quem estava lá ficou. Caso do Nenê, né? Abriu aí em 80, eles de cara levam Cagliari, 5 brasileiros, né? Inclusive o Falcão. Inclusive o Falcão, que abriu as portas nele, o Juari. Luiz Silvio, Enéas. Juari. Então, os 5, Falcão, Juari, Luiz Silvio, Enéas e o Dirceu. E o Dirceu, exatamente. Bom, isto posto, isso foi durante muito tempo, então por isso havia o equilíbrio e a alternância de conquistas no Mundial Interclubes. Por exemplo, o Nacional foi campeão. Além do fato de não ter a relevância dada pelos europeus desde sempre, ou diria desde que passa para o Japão, vai, Campo Neutro em 1980. Mas você tem uma alternância ali, por exemplo, o Nacional ganhando no Nottingham Forest, no Japão pela primeira vez em 80, o Flamengo ganhando do Liverpool. Quando tinha o jogo de ida e volta, os sul-americanos ganharam mais. Em 83, o Grêmio ganhando do Hamburgo. Sim. E por aí vai. Aí já era um jogo Pendiente só. ganhando do Liverpool em 84, né? Aí a Juventus ganhando do Argentino Júnior em 1985. Mas havia uma alternância ali. O que acontece hoje? De 2006 para cá, contando, né, que o Internacional foi campeão em 2006, o Boca foi vice, né, pro Real Madrid em 2007, pro Milan. Milan. Só o Corinthians foi campeão, né, em 2012, correto? Correto. Vai me corrigindo aí se eu tô falando alguma bobagem. Ou seja, tá O claro... Brasil ganhou 5, 6 e 12. 5, 6 e 12. Tá claro que há uma diferença muito gritante técnica, E né? que vai aumentar. Uma hegemonia muito grande dos europeus. O ponto de virada disso é 1995. São 2, a Lei Bosman. De 1995 e a União Europeia. Sim. E a partir também do momento em que eles ampliam o limite dos extracomunitários. Exatamente, que é uma consequência disso. Que é uma consequência da Lei Bosman. Exatamente. O que Nesse foi a Lei momento- Bosman? Bosman era um jogador belga. Nesse momento de 2005, 2006 e tal, alguns países ainda tinham um limite menor. Isso. Pô, todo mundo aumentou e abriu a porteira. O Bosman foi o estopim disso. Era um Que é um jogador medíocre. Medíocre, terrível, médio, nada mais do que isso.
É mais belga, mas que ganhou na justiça o direito de trocar de um clube para o outro ali, em meio contrato, não sei o quê. Afinal de contas, a União Europeia, ele queria trabalhar no lugar, Isso. né, naquele espaço europeu onde ele bem entendesse. E isso foi o precedente dado para que houvesse a livre circulação de europeus e os mesmos direitos trabalhistas em outros países da comunidade europeia. Ou seja, se um engenheiro, se um bancário, se um pedreiro podia trabalhar tanto na Bélgica quanto na França, o jogador de futebol também. Esse era o princípio defendido aí por ele. E isso começou a se espalhar pela Europa também, claro, tem a questão financeira, né? A moeda muito mais forte. A Premier League, no caso, uma competição também muito rica, né? E aí chega-se ao cúmulo de, em 2010, a Internazionale ser campeã europeia sem nenhum jogador italiano em campo. Pra não dizer que não tinha nenhum, Materazzi entrou aos 47 do segundo tempo. Pra ganhar tempo ali no lugar do Milito. O Milito fez os 2 gols contra o Bayern de Munique pra ser aplaudido lá em Madrid e tal. Mas a Inter não tinha um jogador. Inter do Mourinho. Do Mourinho. Tinha mais brasileiro que italiano no time. Tá explicado? Por que há esse abismo técnico entre e que vai aumentar. E que vai aumentar. Vai aumentar. Né? Por isso, o Flamengo de 81, time excepcional, campeão do mundo. Esse Flamengo, se nascessem hoje 11 jogadores com a capacidade técnica equivalente àqueles, nenhum deles ficaria no Brasil além dos 20, 21 anos. Todo mundo ia embora. Exatamente. Vale lembrar que o Zico sai do Flamengo em 83 com 30 anos. Você não ia ter um Zico com 25 anos jogando no Brasil. Um Júnior com 25 anos jogando no Brasil. Nem perto. Leandro. Não ia. Eu saí com 18 anos no máximo. 18 anos, é isso aí. Né? Então, com a idade do Renier próprio. Acho que está explicado isso aqui. Por que estou falando sobre isso? Gente, o time do Liverpool, se jogar a Vera com seus titulares, ou boa parte deles, não vai jogar com todos, né? Eu já falei aqui, Matip e Fabinho são desfalques certos, nem foram ao Catar. Se jogarem a Vera com a maior parte dos seus titulares disponível, o Flamengo não tem muita chance. Não. Você acha que a proporção de 85-15 é uma proporção justa? Eu apostei em 70-30, mas ok, o Liverpool ganha. A proporção de 85-15 é mais ou menos o seguinte: o Liverpool ganharia 8 de 10, um iria para os pênaltis, o Flamengo talvez ganharia, e a outra o Flamengo ganha. Ou seja, o Flamengo ganha 1 em 10 nessa proporção. Até porque hoje o Liverpool está mais ou menos nessa proporção com qualquer rival da Premier League. Exatamente.